Boa noite, família Palmeiras. Dando início a mais uma entrevista coletiva com o auxiliar técnico João Martins. As primeiras perguntas são do Luiz Henrique, da Rádio Energia 97, e do Cláudio Ritt, da Web Rádio Verdão. Jogo difícil contra um time muito bem organizado. Mais uma vez, os meninos deram conta do recado. Até quando esse time vai seguir até o restante do elenco voltar? E quais as virtudes desse elenco? Muito boa noite. Sim, sabíamos que ia ser um jogo complicado, uma boa equipa, que se juntarmos os 4 grupos numa tabela só e em segundo lugar, com o melhor ataque, e sabíamos que tínhamos que estar no nosso melhor nível para conseguir trazer daqui os 3 pontos. Uma primeira parte equilibrada, com pouco espaço, muito calor. Podíamos ter tido um bocadinho mais de rendimento no último terço, foi só o que faltou. Tentámos corrigir isso, acelerar mais bolas no último terço para criar mais oportunidades, mais ocasiões, e foi isso que fizemos na segunda parte, e estamos felizes por trazer estes 3 pontos para somar aos nossos pontos. Relativamente aos meninos da base, têm tido um bom desempenho, têm sido exigentes no trabalho, têm cumprido o que é pedido, e vão estar, alguns deles vão estar o Paulista inteiro, outros vão estar até ao jogo do São Paulo. As próximas perguntas são do Fabrício Crepaldi, do Globoesporte.com, e do Bruno Faria, da Rádio CBN. João, qual a avaliação você faz do time na partida de hoje e da evolução sob o seu comando? Acredita que é normal haver oscilação no desempenho nesse início de temporada? Assim, não é sobre o meu comando, é sobre o nosso comando, porque nós fazemos sempre tudo em conjunto, mesmo havendo pessoas não estando cá presencialmente, mas não há nada que é feito só sobre a minha cabeça, é sobre a nossa cabeça. E início de temporada, isto não é um início de temporada, é continuação da outra, nós não paramos, por isso não podemos falar nesse nível de oscilação, porque não temos pré-temporada. Temos a continuação do rendimento que temos deixado na época anterior. As próximas perguntas são do Vinícius Batista, da Rádio Bandeirantes, e do João Sandfeld, do Nosso Palestra. A impressão que passou foi que o Palmeiras demonstrou 2 versões hoje. Uma mais lenta e sem muita efetividade na primeira etapa, e outra mais rápida e dinâmica no segundo tempo. O que foi falado no intervalo para melhorar essa dinâmica do time e como esse jogo pode servir de exemplo para consertar essa inconstância do time? Tem uma explicação simples. Jogámos há 2 dias, estava o jogo às 4 da tarde, com muito calor, relevado sintético, que o calor também vem por baixo, mesmo que reguemos o dia inteiro, que foi o que fizemos, e temos nos esforçado muito para quando os jogos são às 4 da tarde, lutarmos contra as condições meteorológicas. Infelizmente hoje não choveu, porque quando chove esse assunto está resolvido, e tem chovido muita vez, ainda bem. Relativamente da primeira para a segunda parte, o calor desapareceu, conseguimos regar bem no intervalo, e corrigimos esse aspecto, que foi simplificar as ações no último terço, ou seja, meter um bocadinho mais de risco no nosso jogo, forçar um bocadinho mais os cruzamentos, forçar um bocadinho mais as finalizações, forçar um bocadinho mais as combinações do último terço, para subirmos o nosso rendimento de processo ao nível de cruzamentos e remates. Próxima pergunta do Rodrigo Fragoso, do TNT Sports. João, quais são as características diferentes que você enxerga no Rafael Elias, autor do segundo gol hoje, em relação ao Luiz Adriano como centroavante? Relativamente a comparações, o Rafael, o Papagaio, como nós chamamos aqui, está num processo ainda de evolução, foi muito tempo parado, tem trabalhado muito bem, tem se esforçado muito, merece o gol que fez hoje, merecido pelo empenho que tem tido. Mas não podemos fazer essas comparações, porque jogou contra o Corinthians 10 minutos, jogou hoje mais 15, e ainda é muito cedo para ver se há alguma comparação. Próxima pergunta do Francisco de Laurentiis, da ESPN. João, você considera que as revelações da base do Palmeiras, como Patrick, Danilo e Gabriel Menino, já estão prontos para jogar no futebol europeu, ou ainda precisam evoluir em alguns aspectos antes de dar esse próximo passo? Assim, o Palmeiras, se estivesse na Europa, também estava na elite dos clubes. Por isso, não existe uma grande diferença entre trabalhar no Palmeiras ou trabalhar em clubes europeus. A única questão é que lá não existem estes jogos às 4 da tarde, 2 dias depois,
Ou seja, a falta de um bocadinho de dinâmica e intensidade do primeiro tempo que falámos há pouco, assim também se ia notar um bocadinho na Europa. E faz parte da evolução da idade deles, com os erros que muitas vezes cometem, os mais velhos também cometem, e não podemos fazer essa comparação porque falta um dia, se forem jogar para a Europa, é preciso sorte, oportunidade e muito trabalho, e eles aqui também o têm feito. Gabriel Iocota, do Verdaço. Diferente da partida diante do São Caetano, hoje vimos o Patrick e o Danilo um pouco mais presos, sem tanta movimentação. Gostaria de saber se isso foi parte do plano de jogo. Não, aqui a questão é, nós não jogamos sozinhos, jogamos sempre contra um adversário, e este adversário hoje, e sabíamos disso, foi muito competente a fazer as suas coisas. Muitas vezes esta falta de dinâmica é porque muitas vezes não houve tempo e espaço para fazer as coisas, porque o adversário também corre, também luta, também batalha, também ganha bolas, também é agressivo, também nos empurra para trás, também nos obriga a defender, e hoje foi um jogo mais equilibrado do que o outro jogo. O outro jogo tivemos a felicidade de marcar mais cedo, que fez com que também esses espaços abrissem. E se repararmos e se fizermos a análise e a avaliação deste jogo, depois de fazer o golo também houve mais espaço e houve mais mobilidade dos nossos jogadores, porque o adversário teve que arriscar um pouco, e esses espaços naturalmente abriram, e as oportunidades que criámos nos últimos 10 minutos foi as oportunidades que faltaram criar numa primeira parte inteira, porque não havia esse espaço. Ciro Campos, do Estadão. João, como tem sido o contato e a participação do Abel Ferreira, mesmo à distância, durante esses dias? O contacto é diariamente e tem sido simples, porque para nos entendermos não precisamos de grande coisa. Trabalhamos há muitos anos juntos, não mudamos nada, mesmo ele não estando cá, fazemos exatamente tudo igual a quando ele está presente, e quando é necessário alguma coisa, ele liga, eu ligo, e fazemos reuniões em conjunto, porque hoje em dia com as novas tecnologias conseguimos estar em todo lado do mundo facilmente. As duas últimas perguntas são do André Hernando, do Sport TV, e do Lucas Basílio, da 105 FM. João, qual tipo de planejamento foi feito até aqui para essa semana? Foi definido algo ou apenas irão esperar a definição da reunião, que acontece amanhã na federação? Você é a favor de jogar o campeonato em outro estado? Nós amanhã temos de treinar às 10 sem decisões, ou seja, não podemos não trabalhar à espera que se tomem as decisões, não. Vamos trabalhar exatamente como se estivéssemos jogo às 4 da tarde no campo do São Bento. Não vamos fazer nada diferente. Relativamente a essas decisões, somos simples funcionários, os jogadores são simples jogadores e vamos acatar as ordens de quem decide. João, obrigado, parabéns pela vitória novamente. Obrigado, Família boa noite. Palmeiras, encerrando mais uma transmissão. Tenha uma boa noite.